Olá, pessoal. Seguindo aqui com a nossa série sobre contabilidade e empreendedorismo, esse é o nosso terceiro vídeo, e nele eu vou falar um pouco sobre ainda continuar nas demonstrações de resultado do exercício. Estou continuando aqui com a demonstração ADRE da Ambev. Então, caso vocês não tenham visto, assista os vídeos anteriores para continuar a compreensão. E agora, nesse terceiro vídeo, eu vou falar um pouco sobre o EBITDA, que já explico direitinho o que significa, a depreciação e amortização da empresa, certo? Então, como eu já havia comentado, após a receita e os custos dos produtos vendidos, sobra o lucro bruto. O lucro bruto, que basicamente é isso, né? Você pegar todas as vendas das empresas e tirar os custos que a empresa teve para produzir aquilo, sobra o lucro bruto. Só que a empresa tem algumas despesas, por exemplo, despesas além dos custos, que está diretamente relacionada à produção, a empresa tem despesas. Uma dessas empresas, no caso da uma dessas despesas, no caso da Ambev, são as despesas logísticas, ou seja, de transporte, de mercadoria, de produto e tal. Desses 8 bilhões 649 milhões que ela teve de lucro bruto, ela gastou mais de 2 bilhões só com despesa logística. Então, já diminuiu para 6 bilhões e pouco. Além de despesas comerciais, por exemplo, propaganda na TV, propaganda no geral e tal, teve gasto de 1 bilhão 440 milhões. E as despesas administrativas, né? Porque não só com a produção, também tem toda a parte administrativa da empresa, tem os escritórios e tudo mais, os gestores de operação, tudo. Também eles gastaram mais de 1 bilhão com despesa administrativa. E teve outras receitas operacionais, o qual eles não destacam muito profundo, mas teve uma receita de 177 milhões. Quando você pega o lucro bruto e subtrai a despesa logística, a despesa comercial, a despesa administrativa, e soma com essa receita operacional, o que sobra é o lucro operacional ajustado, ou seja, o EBIT, que é uma sigla em inglês. EBIT significa, trazendo para o português, né? Significa lucro antes dos juros e imposto de renda. Então, basicamente, pegando a receita, tirando os custos, sobra o lucro bruto. E pegando esse lucro bruto, tirando as despesas logísticas, despesa comercial, despesa administrativa e tal, sobra o lucro antes dos impostos e depreciação. EBIT. Vocês podem ver aqui, lucro antes dos juros e imposto. Então, esse é o EBIT. É o lucro operacional ajustado. É o lucro diretamente relacionado à produção da empresa. Desconsiderando a parte financeira, né, que a empresa tem investimentos e tal, que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Mas pegando só a operação da empresa, a produção de bebidas, essas vendas, e tirando todos os gastos com administrativo, com logística e tal, o que de fato sobra para ela é o lucro operacional ajustado, o EBIT, que foi, no caso de 2021, de 4 bilhões. Aí ela destaca aqui os gastos de itens não usuais, de 71 milhões, e o lucro operacional de 3 bilhões 992 milhões. Ok. Então, a partir disso, a gente tem o EBIT. E a partir do EBIT, como a própria sigla já diz, é o lucro antes dos juros e imposto de renda, obviamente, tem que tirar os juros e o imposto de renda.
Então, a gente tem aqui a parte financeira da empresa, que é o resultado financeiro, que basicamente é quanto ela tem gasto ou ganho através dos investimentos financeiros. Ou seja, por exemplo, se uma empresa contrai uma dívida e tem que pagar juros todo mês, entra aí nesse resultado financeiro. Ou se ela tem muito dinheiro em caixa e deixa o dinheiro parado lá no banco, mas o banco paga um, uma porcentagem mensal por ter aquele dinheiro, igual a poupança, por exemplo. Aí entra como receita financeira. Isso não quer dizer que tenha a ver com a operação dela, com a produção de bebidas, mas mas é uma receita que entra porque ela tem dinheiro sobrando em caixa, então deixou investido lá no, sei lá, na poupança. Obviamente essas empresas não usam a poupança, mas eu estou falando a poupança aqui para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Deixou o dinheiro parado lá na conta e o banco pagou uma porcentagem em cima. Então, esse é o resultado financeiro. E quando ela contrai dívida, ela tem que pagar os juros. Então, sai como uma despesa financeira. E o resultado financeiro, no caso da Ambev, foi de 1 bilhão e 64 milhões negativos. Então, por mais que ela tivesse dinheiro em caixa e ganhasse os juros do banco, uma porcentagemzinha, mas as suas despesas com juros de dívida foi maior que o que ela recebeu. Então, teve uma despesa de 1 bilhão. Então, sobrou 2,9 bilhões de reais do lucro antes do imposto de renda e contribuição social, que é justamente o EBIT. O lucro operacional é só o lucro de acordo com as operações. Quando pega tudo que ela gasta, tudo que ela vende, menos o que ela gasta, tanto com o custo para produzir quanto as despesas no geral, sobra o lucro operacional. E quando tira essa parte financeira, que é o quanto ela tem de dívida ou quanto ela tem no banco e tal, e os juros que incidem sobre isso, sobra o lucro do imposto de renda, lucro antes do imposto de renda e contribuição social, que é justamente o EBIT. O EBIT é uma sigla em inglês, como vem mostrando aqui. Ó. O EBIT vem da sigla em inglês Earnings Before Interest and Taxes, que é a tradução livre, quer dizer o seguinte: lucro antes dos juros e tributos. Então, basicamente é isso. Esse vídeo eu queria falar um pouco sobre o EBIT e o resultado financeiro da empresa. Então, muito obrigado pela atenção e continue na nossa playlist para acompanhar os próximos vídeos sobre contabilidade e empreendedorismo.